Fala super craque, Brasfoot FC na voz para mais um vídeo e mais um vídeo de modo carreira de Brasfoot aqui no YouTube para você. Cara, seguinte, tabela do Brasileirão atualizada para você aqui. O nosso time de São Paulo está em quinto lugar com 17 pontos, uma campanha muito boa, pelo que se espera do São Paulo hoje. Quinto lugar com 17 pontos, eu acho que tá brigando por vaga na Libertadores, eu acho que tá. 17 pontos, vem de bons resultados, né? Um esquema tático milagroso que o Wesley me ensinou, que eu vou ensinar para vocês esse esquema tático. Eu não vou falar para você imbatível, que aí eu sou hipócrita, porque o do Brasfoot é Brasfoot, mas que funciona em 70% dos casos se o seu time for razoável ou bom. Se for ruim, esquece. Mas se seu time for um elenco bom, com over bom, time de Série A principalmente, cara, você vai decolar com esse esquema tático, que é o seguinte, é o 3-5-2, contra-ataque, marcação muito pesada e ataques pelo meio. Porém, nem tudo são flores, né? Esse esquema tático tem muitos jogadores expulsos, então toma muito cuidado ao utilizá-lo. Se você vê que o adversário é um pouco mais fraco, aí você evita de usar. Mas você vê que é um adversário muito mais forte que você ou igual, você pode usar. Mas se for mais fraco, você poupa, né? E é isso. Jogadores expulsos quase o tempo inteiro. Mas eu gosto de arriscar, porque tá funcionando pra mim. Então tá, a gente tem aqui um adversário agora, o Sportivo Luquenho do Paraguai. Sul-Americana, vamos ver a tabela da Sul-Americana aqui. A gente tem o Defensa e Justiça da Argentina. A gente tem o Sportivo Luquenho do Paraguai no nosso grupo. E nós temos os Jaguares da Colômbia no nosso grupo. Eu acho que dos quatro, o nosso time acaba sendo melhor. Ok? Então vamos lá. Corinthians também na Sul-Americana aqui no grupo B. E o Vasco no grupo C. Deixa eu ver se tem mais brasileiro aqui na Sul-Americana. Vai. Fortaleza no grupo E. Grêmio no grupo F. Fluminense no grupo G. Essa Comebol é uma mãe, né? Tá. Então vamos embora. Sem muita conversa. Vamos para o jogo contra o Sportivo Luquenho do Paraguai. No Morumbis, São Paulo e Sportivo Luquenho. Boa, São Paulo. Olha o Alisson ali, ó, fazendo os gols, hein? Grande Alisson. Alisson marcou um gol com assistência de Arboleda e pênalti. Vamos deixar o Alisson bater então. Ele tá querendo vaga, tá pedindo passagem. Ferreirinha que se cuide aí, ó. O Alisson resolveu mostrar serviço. A gente pode fazer o seguinte, deixa o Alisson em Copas do Brasil, deixa o Alisson em Libertadores, o Brasileirão a gente deixa pro Ferreirinha. Cara, foi uma vitória apertada, certo? Mas é uma vitória. Então a gente começou com o pé direito. O Corinthians venceu por 4-0. O Vasco empatou, que eu acho que o Vasco pegou um adversário muito pesado. Fortaleza venceu. O Grêmio venceu com facilidade. E o Fluminense perdeu de 1-0. Eu não vou nem olhar a tabela de classificação agora. Tá muito cedo, primeira rodada. Liga com CONCACAF. Agora eu quero ver se esse esquema do Wesley é bom. Esse 3-5-2. Porque nós vamos enfrentar o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Um time recheado de estrelas. E tem bons jogadores aqui na base que infelizmente é inviável comprar. Até porque tira a realidade do jogo, né? A gente tirar jogadores hoje do Flamengo é tirar a realismo do jogo. O time de São Paulo hoje não tira nenhum jogador do Flamengo, a não ser por empréstimo, certo? Cara, seguinte, então vamos. No 3-5-2, o Ferreirinha vai pro jogo. O Alisson no banco, certo? E se pá, o Alisson no segundo tempo. Cara, então vamos pro jogo contra o Flamengo agora, vai. Vamos ver se o esquema tático é bom mesmo. No Maracanã, Alexandro 1, São Paulo 0. Eu vou colocar o Alisson e o André Silva. Kenny Maia ainda não. Não agora. Samulino expulso. Então o time do Flamengo agora tá com um atacante. Eu vou colocar o zagueiro mais avançado um pouco. Mentira. Eu vou tirar esse zagueiro. Vou botar o Kenny Maia. E vou botar ataque total. Vou pra cima do Flamengo agora. Cara, não deu. Não deu. O Flamengo jogou muito, né? Posse de bola 61%. Mas o São Paulo... Quer dizer, mas não, né? O resultado foi ruim porque o São Paulo caiu para 8º lugar.
E a gente estava entre os 4, 5 primeiros. E isso desanima um pouco o elenco. Mas vamos lá. Não vamos desistir não. Agora a gente tem aquele jogão pela Copa do Brasil, onde eu vou escalar o Alisson de novo. Vamos esperar que ele faça gols. Grande Alisson. Nunca critiquei Alisson, ó. Faça gols no Goiás aí por nós, por favor. Bata as faltas. Matheus Jussara no lugar do Antony. E vambora. 2-0. Boa, cara. Não podemos comemorar antes da hora. O Goiás fez um gol. Fica ligado. Cara, o Alisson fez os gols, mas parou no tempo. Marcos Antônio machucou, cara. Aí, pra não falar outra palavra, aí é... Cara, vou botar o Ferreirinho no lugar do Luciano. 2-1 pro São Paulo. 3-1, cara. Sai zica. Sai zica. E o próximo adversário das oitavas de final do São Paulo é o Botafogo. Aqui o bicho já pega. Porque o time vai ter que jogar muito agora. Flamengo e Grêmio. Palmeiras e Corinthians. Mirassol e Ceará. Botafogo e São Paulo. Cuiabá e Bahia. Internacional e Atlético Paranaense. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Clássico Mineiro aí. Na próxima fase. Chapecoense e Fortaleza. Isso aí. Bom. Vamos para o jogo contra o Defensa e Justiça. A gente tem um meio-campo interessante aqui, ó. Vitor Maza. Deixa ele aqui. Eu vou promover aqui alguns juniores da equipe. Só para ver se a gente consegue vender. Esse Lourenço aqui, por exemplo, 19 anos. Ele é melhor do que o Antony que a gente comprou do Internacional. Então eu vou vender esse Antony aqui por 406 mil para o Always Red. Deixa o Lourenço no gol. Deixa o Lourenço no gol. E a gente tem também aqui o Juan, esse atacante. Vai ser fraquinho também, olha lá, força 24. Mas serve para fazer caixa. E a gente tem mais dinheiro agora. Mais e mais dinheiro. Caio Matheus, promover. Thales Vander, promover. Georg Bertolucci, promover. E Marcos Paulo, promover. Por que eu vou promover? Porque eu não vou utilizá-lo. Eu vou vender esse cara. Caio Matheus, para o Nacional de Potosí. Marcos Paulo, para o Macará. Thales Vander, para o Lianeiros. E Georg Bertolucci, para o Antofagasta. E aí, gente? E aí, meu craque, meu jogador? Vem comigo. E eu vou contratar agora um volante para esse time. Eu preciso de volante. Meia. Característica. Desarme, de preferência. 31 anos. Valor de 5 a 10 milhões. E eu tenho aqui um português vindo do Manchester City. E eu vou contratar ele porque ele está à venda. É muito arriscado comprar jogador à venda. Muito arriscado mesmo. Porque geralmente eles são expulsos, mas não dá mais pro Luiz Gustavo. Não dá mais pro Luiz Gustavo. Eu vou ter que vender o Luiz Gustavo. Apesar de que ele tem jogado muito bem com a camisa do São Paulo. Mas a idade dele está pedindo uma venda. Muito obrigado, Luiz Gustavo, pelos trabalhos prestados. Eu vou colocar mais 4 milhões aqui. Vendido ao Fluminense. Continuou no Brasil. E a gente vai agora de Matheus Nunes, um volante com força 53. Vamos jogar no 3-5-2. A gente jogando no 3-5-2. A gente não precisa de mais meio ofensivo, a verdade é essa. A gente tem aqui o Marcos Antônio, a gente tem o Oscar, tem o Pablo Maia e o Matheus Jussara. Eu acho que o Oscar não cabe mais nesse time. Eu vou vender o Oscar também para o Atlético Mineiro. E eu vou para o mercado contratar mais um zagueiro. Vou pegar jogador à venda. E a gente tem aqui o Murilo Cerqueira do Palmeiras. Hoje o São Paulo não compra jogador do Palmeiras. Então não vou contratar. Não vou. Vamos tirar o Murilo de lá. O Murilo tá à venda? Não é proposta? Murilo Cerqueira, jogador do São Paulo. Beleza? Pronto. Agora a gente vai continuar o esquema. Vamos continuar o esquema. Preciso de 5 zagueiros toda hora. Vou voltar para 3-5-2. Vou botar o Ferreirinho no lugar do Alisson. O Mailton no lugar do Lourenço. E aí nós vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo contra
contra o Defensa e Justiça. Contra o Defensa e Justiça. Murilo Cerqueira já é titular do time, hein? E Matheus Nunes também. Vamos torcer pro Matheus Nunes não ser expulso, porque jogadores à venda é um perigo, cara. É um perigo. 1-0 São Paulo. Gol de Wellington. Cara, achei o esquema tático para salvar o São Paulo, hein? 3-5-2. Se eu não me engano, o Muricy, naquela época que o São Paulo ganhou tudo, acho que ele jogava nesse esquema, hein? Eu quero ver se tem algum São Paulino aqui no meu modo carreira. Quero só ver se tem algum São Paulino. Não quero seleções por enquanto. E aí a gente vai pegar o Bragantino agora. Bragantino. O nosso jogador machucado, né? O Marcos Antônio não tá para jogo. E aí vamos de Ferreirinha e Luciano. Grande São Paulo, vamos. Boa, Ferreirinha, vamos pra cima. 2-0, aqui é São Paulo. Ó, bati até no microfone agora. Empolguei, bora. Cara, mais uma vitória do São Paulo. Gol de Ferreirinha, Danilo Bosa, zagueiro. E aí o São Paulo tá em 6º lugar. O nosso time está com 20 pontos, né? 10 pontos atrás do Flamengo. Mas a gente está apenas 1 ponto do Bahia e do Grêmio. O Grêmio que é o 4º colocado. Fluminense e Vasco na zona da degola aí, hein? Os rivais do meu Flamengo. Cara, agora a gente vai pegar o Jaguares. O Jaguares, pessoal. O Jaguares não tem bons jogadores. Mas eu vou propor compra por um jogador do Jaguares. Só para ter jogador colombiano no Brasil. De repente, ele se destaca. Correto? Vou promover o Nathan Mendes também. Vou promover o John Camacho. Vou vender o John Camacho para o Milionários. Foi embora para a Colômbia. Não quis ficar no Brasil. Veio só passear. Nathan Mendes veio de Guarena. E aí a gente vai para o jogo com o Marcos Antônio. Para jogo, Marcos Antônio. Kenny mais você não vai para o jogo. O uniforme segue sendo branco. Eu acho que o branco deu mais sorte. E vamos... Eu queria golear os Jaguares. Golear. Volta de Marcos Antônio. Grande Marcos Antônio. O Alisson... O Alisson eu vou deixar você no banco por enquanto. Ferreirinha. Acho que esse Matheus Nunes acertou muito a equipe. Vou dar uma chance pro Matheus Jussara jogar. 1-1. 2-1. Boa, Ferreirinha. Cara... Se o Ferreirinha fizer 10 gols, o Neto ele veste a tanga ainda ou só valeu pro ano passado? Que já tem 14 gols aqui no meu Brasfoot. Ou só serviu para essa temporada agora? Só vale na vida real. Botafogo não tem bons jogadores, também não contrataria. E aí a gente pega o Botafogo agora, né? O Botafogo tá brigando também junto com a gente aqui por uma vaga. Vou de uniforme vermelho, para não confundir com o do Botafogo. E vamos aguardar para ver. No Engenhão, Ferreirinha! Ô Neto, você criticou o Ferreirinha, Neto? Ô Neto, você criticou o Ferreirinha? Ó o Lucas Moura. Ou não, para o jogo. Para o jogo, parou. O Lucas Moura não marcou nenhum gol com a camisa do São Paulo. Aí, contra o São Paulo ele marca gol e sai. Ele sai. Ah, Lucas Moura. Mas perderam. Aí, ó, toma a vitória. E aí o São Paulo assume momentaneamente o 5º lugar. Passando inclusive a sensação do campeonato Mirassol. Estamos em 6º. 6º lugar. Flamengo com 30. Flamengo perdeu. E a gente está a 7 pontos do líder, hein? Então o São Paulo brigando aqui ponto a ponto. Por uma vaga na Libertadores, pelo menos, né? E a gente pode encurtar também esse caminho. Vencendo a Sul-Americana. Por que não? Podemos sonhar. Bora então pro jogo. Vamos lá contra o Sportivo Luquim do Paraguai. Grande do Paraguai. Ferreirinha, mano. Ferreirinha tá jogando muito, cara. Se eu tivesse algum aditivo aqui no jogo pra aumentar o over do Ferreirinha, eu ia fazer isso. 3-0, Luciano e Ferreirinha. Eu não preciso de Alisson. Alisson, você vai me desculpar. E aí a gente tem 2 jogos. A gente já estamos classificados, obviamente, né? Estamos classificados e isso é muito bom. Agora a gente vai pegar o Bahia do Everton Ribeiro, que já passou pelo meu Flamengo. E aí, vamos escalar o time. Vamos de uniforme branco para não confundir. 2 tricolores. O Bahia é arretado. E vamos pro jogo agora contra o Bahia. 1-0 pro Bahia, cara. 1-1, boa. Nossa, o Bahia fez 2. O time do Bahia
É chato, cara. Vamos, André Silva, vamos pra jogo. Matheus Jussara, vamos pra jogo também. Vamos lá. 2-2, boa. 3-2, viramos. 4-2, viramos. Vai, Alisson. Entre e marca pra descansar o cara. Ai. Não, cara. No minuto final, velho. Que isso, São Paulo ia pra 26 pontos. Assumiria terceiro lugar, cara. Ô, cara. Ah, tá bom, né? Tá bom. Vamos lá contra o Botafogo na Copa do Brasil. Botafogo. E vamos pra vencer o Botafogo. Caramba, velho. Que jogo, hein? Que jogo contra o Bahia, cara. Melhor jogo do campeonato até aqui. Vamos enfrentar o Botafogo. 0-0. Murilo machucou, cara. Aí me quebra, porque o jogador que veio pra ser titular. 3-0. Cara, 3-0 pro São Paulo. 3. Bom, primeiro jogo ainda, né? Tudo pode acontecer no próximo jogo, mas creio eu que nós vamos passar de fase. Vamos enfrentar o lanterninha do campeonato. E eu vou contratar esse Carlos Alberto, velho. Esse cara, ele é bom, hein? Ele é bom e ele tá barato aqui. E o Pedro Vitor também, esse volante aqui, ele é meu. Vou contratar, inclusive vou promovê-lo agora. Se bem que não, né? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. O Pedro Vitor eu posso promover tranquilo. Por quê? Porque eu vou promover ele e eu vou vender o Luiz Henrique. Por quê? Primeiro que venceu o contrato e segundo que ele é ruim. Pronto, Pedro Vitor, isso aí, ó, jogador da base, né, ó, a gente pode ver que a gente tem o Cassinho da nossa base, o Lorenzo, a gente tem vários jogadores novos aqui que no futuro não muito distante vão ser grandes craques do São Paulo. E como a gente não vai ter muito assédio dos times europeus, porque a gente só selecionou a Liga do Brasil, mais fácil, né, de manter eles no elenco. Luiz Gustavo não recebe multa. E vamos jogar o último jogo desse vídeo contra o Sport, então, pra gente encerrar. E vai chegar aqui na faixa de 17 minutos, né? Vamos pra jogar contra o Sport, né, cara? O Murilo não vai jogar, Murilo. Poxa vida, Murilo. Eu ia xingar e falar palavrão, mas vou evitar palavrão aqui pra não sofrer bloqueio, né? Grande Ferreirinha, vai pro jogo. Ferreirinha tá jogando muito, Ferreirinha, cara. Muito. E a gente tem o Pedro Vitor, que o over 37... razoável, acho que dá pra... vai ser um bom jogador. Vamos com tudo pra cima do Sport agora, vamos. Na Ilha do Retiro contra o Lanterna. Cara, 0-0. Vai, Alisson, faz alguma coisa, meu filho. 1-0 pro Sport. 1-0 pro Sport, aí é complicado. Aí eu entrego o cargo. Entrego o cargo porque é difícil, né? Não vou nem olhar a tabela do campeonato, porque... vou jogar o último jogo da Copa do Brasil, então. E torcer pro time não perder e ser eliminado. Porque aí o time tá de sacanagem comigo. Bora. O último jogo, então, agora. Contra o Botafogo. Segura o resultado. Isso, vamos, São Paulo. Boa, tranquilo. Tranquilo. Bora. Ai, caramba. Vou tirar o Luciano. Vou pôr mais um zagueiro. Alan Franco. Ferreirinha. Vou colocar o André... vamos de Alisson. Vai, Alisson. Vai você pro jogo. 3-0. Bom. Gol de Alisson. Boa. 4-0. Boa, vamos. E o próximo adversário nosso é o Cruzeiro. O adversário mais difícil até aqui da Copa do Brasil, que a gente enfrentou. Então temos Palmeiras e Inter, Cuiabá e Flamengo, Chapecoense, Mirassol, São Paulo e Cruzeiro na próxima fase. Bom, a gente vai encerrar o vídeo. Eu só gostaria de dizer para você o seguinte: se você gosta de vídeos de Brasfoot, de modo carreira, dicas, vai ter dicas de Brasfoot aqui no novo canal. Aqui do lado tem um outro vídeo recomendado para você. Então, ao você sair desse jogo, você já assiste o próximo, entendeu? Você fica aqui no canal e aproveita e já se inscreve, que é de graça, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. Tchau, obrigado. Valeu.